E aí, meu povo, tudo bem? Professor Gilson Júnior, tá certo? Novamente aqui. Hoje eu trago, pessoal, um breve comentário sobre um conteúdo lá da física, certo? É um assunto muito legal, né? Muito tranquilo, né? Muito cobrado aí, em termos de exames, né? Vestibulares, Enem, enfim. A física, né? Particularmente, né? Uma outra área da ciência da natureza, gosto muito também, né? Certo? Assim como a química. E hoje o comentário é sobre, certo, uma sub-área da física mecânica, certo? Que é a cinemática. A cinemática é aquela área que está preocupada em entender os movimentos, né, dos móveis sem se preocupar com a origem do movimento, ou seja, o fator ou os fatores que deram causa, origem àquele movimento. Então, cinemática, certo? Especificamente, vamos aqui fazer uns comentários sobre o movimento uniforme ou o movimento retilíneo uniforme, MRU. Então a definição aí, ó, que é um tipo de movimento que acontece, que ocorre com velocidade constante em uma trajetória retilínea, ou seja, em uma reta. Ok, ó. A velocidade tem que ser constante e, claro, diferente de zero. Ok? Constante e diferente de zero. Então, é importante lembrar aqui o conceito de velocidade média. Então, o valor da velocidade média é encontrado aí matematicamente pela divisão entre a variação do espaço, o deslocamento, pela variação do tempo, ou intervalo de tempo. Então, matematicamente, a fórmula é essa aí que a gente está mostrando aí na tela. Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Logo que o delta indica variação, ou seja, final menos inicial. No caso do espaço aí, da posição, é posição final menos a posição inicial. E o tempo, o intervalo de tempo, instante final menos o instante inicial. Então aí está descrito aí, ó, o que representa cada variável aí dentro da fórmula matemática. Então, em termos de exemplo, eu trago aqui um exemplo bem simples, né? Aplicação direta da fórmula. Diz assim: a distância entre as cidades de Triste e Alegre é de 300 quilômetros. Qual a velocidade média de um carro que saiu de Triste e chegou em Alegre em 5 horas? Então, lembrando aí, pessoal, que quando não citado aí, né, a posição inicial ou o espaço inicial, assim como o tempo, né, subentende-se que a posição inicial é a origem ao zero, assim como o tempo, o instante inicial ao zero. Então, aplicando na fórmula, ΔS igual a 300 dividido pelo ΔT, que no caso vai ser um intervalo aí de 5 horas. Dividindo 300 por 5 igual a 60. Unidade de medida quilômetro por hora. As unidades nesse exemplo aí, pessoal, não estão no sistema internacional, certo? A unidade do sistema internacional de unidade de medida é o metro por segundo para velocidade média. Então, aplicação direta da fórmula aí. Então, a partir dessa fórmula da velocidade média, a gente consegue chegar aqui na função horária da posição. Então, onde tem um ΔS, a gente vai usar o S menos S0, que é a posição final menos a inicial, dividido pelo T. Considerando que o tempo inicial é zero, então T menos T inicial, que é o T0, é igual a T. Então, fazendo a dedução matemática, isolando a posição final, o S será igual a S0 mais V vezes T. Né? Tá, veja aí a descrição, né, de cada variável aí
da função horária da posição, ou da equação horária. Então, em termos de exemplo, um móvel em movimento retilíneo uniforme apresenta a seguinte função horária: S é igual a 20 mais 3t. Considerando que os valores estão no Sistema Internacional de Unidades, determine, na letra A posição do móvel no instante inicial do movimento. E na letra B, a sua posição após 50 segundos. Então, fazendo a comparação da equação fornecida aqui, a função horária do movimento retilíneo uniforme, fornecida aí no enunciado do exemplo. Então, dá para comparar aqui, ó, que o 20 é o S0, o 3 equivale ao valor da velocidade, é o V, tá, o V, e o S0, posição final e velocidade. Então, considerando que o instante inicial é zero, então 3 vezes 0 é zero, ou seja, o valor do S é igual a 20. Então, na letra A, o S vai ser igual. É um probleminha aqui na escrita aqui, pessoal, perdoei, me perdoei. S igual a 20. Então, só fazendo a matemática da questão. Na letra B, a posição após 50 segundos. Então, mais uma vez, é substituir o valor do tempo, no caso do T. Então, pegando 50, substituindo em T, vai ficar 20 mais 3 vezes T, ou seja, 20 mais 3 vezes 50. Então, 20 mais 3 vezes 50. A escrita não está legal, pessoal. Perdoe novamente. Então, 20 mais 3 vezes 50. 3 vezes 50 equivale a 150. Esse produto aqui é 150. Somando com 20, que já está aqui, ó. Então, 20 mais 150 vai ser igual a 170. Ou seja, 170 em metros. É a posição, pessoal. Sistema Internacional de Unidades. Ok? Então, na letra A, resposta 20 metros, posição do móvel no instante inicial. Ele está lá na posição de 20 metros, né? Ou seja, 20 metros após a origem, após o zero, né, da trajetória. E 50 segundos ele vai estar a 170 metros da origem. Então, ó, outro exemplo. A figura mostra, em determinado instante, dois carros A e B em movimento retilíneo uniforme. O carro A, com velocidade escalar de 20 metros por segundo, colide com o B no cruzamento C, desprezando as dimensões dos automóveis. A velocidade escalar de B é. Então, veja que tem um esquemazinho aí, ó, dos movimentos, né? Tem o carro A, tem o carro B. Então, o A, de onde está desprezando a dimensão do veículo, do automóvel, então considerando essa distância aqui, ó, até o ponto C, 50 metros. Para o B, a distância aqui, ó, 30 metros. Então, qual é o passo a passo? Que se calcule a velocidade escalar de B, a velocidade média. Então, nós temos a de A. Eu sei que a velocidade média ela é igual a ΔS por ΔT. Então, eu tenho um valor da velocidade e tenho o deslocamento, ou seja, eu vou calcular o intervalo do tempo. Substituindo aqui velocidade média, né? O valor da velocidade é 20, igual, deixa eu melhorar aqui, 20
igual valor do ΔS, que é o deslocamento aqui, isso para o automóvel A, viu? Carro A. Então ele vai ser 50 em metros dividido pelo ΔT. Por que eu estou calculando ΔT? Porque o intervalo de tempo que o A leva para chegar até o ponto C vai ser o mesmo intervalo que o B leva para chegar nesse mesmo ponto até a colisão. Porque eles chegam nesse ponto no mesmo tempo, certo? Fazendo produto de meios pelos extremos, o intervalo de tempo, ΔT, vai ser igual a 50 dividido por 20. Aí o 50 a gente vai dividir por 20. Cancelando os zeros, ó, 0 de 5, esse 0 aqui de baixo. 5 dividido por 2, ou seja, o resultado aqui, o intervalo de tempo, igual a 2,5, 2,5. Como não fala em sistema internacional de medida, mas a velocidade está em metro por segundo, o tempo vai estar em segundos, 2,5 segundos. Então esse intervalo de tempo que o carro A percorreu para chegar nesse ponto é o mesmo intervalo para o carro B. Então calculando a velocidade média de B, usando esse intervalo de tempo, vai ficar isso, velocidade média de B aqui, ó, VMB. Vai ficar igual. Variação do deslocamento, ou seja, no caso B foi 30 metros. 30 dividido pelo intervalo de tempo de B, ou seja, 2,5 segundos. Então, dividir 30 por 2,5. Fazendo a matemática aqui, pessoal. Então, é a mesma coisa de... Para eliminar a vírgula, eu multiplico ambos os termos por 10. Então, é a mesma coisa de dividir 300 por 25. Era 30 multiplicado por 10, com 300. 2,5 por 10 fica 25. Desloca a vírgula uma casa para a direita. Ó, fazendo a divisão aqui, ó, é por 1, é 25 vezes 1 é 25, para 30, 5, ok? Baixa esse 0, 50 por 25, 2. 25 duas vezes igual a 50. 50 menos 50, zerou. Resultado, o quociente aqui, ó, 12. Letra A. 12 metros por segundo. Gabarito aí desse outro exemplo. Ok, pessoal? Então, por enquanto é isso aí, pessoal. Um breve comentário aí sobre a aplicação da equação horária da posição e também como se calcular a velocidade média lá dentro da cinemática, né? E utilizando também, considerando no movimento retilíneo e uniforme, ok?